Meu querido irmão, minha querida irmã, então nós iniciamos agora a nossa segunda aula dentro do caderno 21 do Concílio. O caderno 21 trata da vida consagrada. E nesse segundo momento, nós vamos refletir a vida consagrada e o mundo de hoje. Então, a vida consagrada, que vivemos no mundo, tantos institutos, tantas irmãs, tantos irmãos que vocês conhecem aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, doando suas vidas a serviço dos irmãos e irmãs, na evangelização, nas obras sociais, nas escolas, na educação propriamente, não é? Na saúde, espalhados, não é? Nas mídias. Então nós podemos dizer, o mundo de hoje está preparado para receber o Evangelho de Jesus? No tempo dele, também Jesus teve dificuldade. Os contemporâneos de Jesus estavam prontos? Havia uma inquietude. Eles esperavam, de fato, o anúncio. Eles, de fato, esperavam o Messias que os ia libertar, que os ia conduzir realmente à salvação. É fácil sucumbir, desanimar, quando percebemos que o nosso trabalho, a nossa missão não suscita efeito. Para nós evangelizadores e evangelizadoras, não só os consagrados, mas leigos e leigas na ação pastoral, é doloroso a gente pensar, não é, que o nosso trabalho não está sendo bem acolhido, não está surtindo efeito. Pode surgir até a tentação nossa de adoçar o Evangelho, de não ser coerente àquilo que Jesus realmente veio mostrar, a vida em abundância, a libertação integral do ser humano. Então, nós queremos, olhando então a experiência das comunidades dos 12 discípulos, vamos então sermos iluminados pela experiência deles. Somente 12, um grupo muito pequeno, levou o Evangelho até os confins do mundo. Eles enfrentaram enormes barreiras, enormes dificuldades, inclusive a grande perseguição que os levou todos à morte. Nós vivemos num mundo hostil, num mundo indiferente. Não é diferente nosso mundo de hoje do tempo de Jesus, do tempo de Paulo. E nós somos chamados a evangelizar neste mundo, a dar o testemunho de Jesus neste mundo. Olhando a experiência de Paulo, ele não recuou diante da rejeição inicial. Ele parte da realidade, ele entra na cultura dos atenienses e tenta chegar aos seus corações. Nós podemos dizer assim que a evangelização, a nossa ação pastoral, o nosso serviço aos irmãos e irmãs deve chegar ao coração. Aquilo que não passa da cabeça para o coração não produz efeito. O mesmo Jesus, muitas vezes, não conseguiu fazer-se compreender, mas sempre deixava-se olhar com amor. A única coisa capaz de desarmar o homem e tocar o seu coração é o amor. Jesus já nos preparou para a situação de rejeição, mas essa é no fundo, está no fundo, o convite para tornar o nosso testemunho cada vez mais credível. Se não atingirmos o coração, a nossa mensagem se dilui, se dissolve. É necessário nos libertarmos dos estereótipos, como diz o Papa Francisco. Não tenham medo de ir a Cristo, diz o Papa Francisco, para levar Cristo para qualquer ambiente, para todas as periferias existenciais e geográficas, também para quem parece mais distante e mais indiferente. E é justamente este propósito, este convite que nos faz o Papa Francisco de sair ao encontro daqueles que mais necessitam, que estejam mais distantes do anúncio do Evangelho, dedicando a nossa vida não apenas ao cuidado de poucos, mas de evangelizar a muitos. Por isso somamos forças entre religiosos, religiosas e todos os cristãos e todos os agentes de pastoral espalhados pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. Os seres humanos têm por detrás das aparências e realidades mais simples grandes questões,
como o sentido da vida, os sofrimentos causados pela discórdia, a desunião, os preconceitos, a discriminação. É o que nós mais vivemos em nossa sociedade, é justamente os grandes sofrimentos, a grande busca de sentido para a vida. Eu vejo que o mundo nosso hoje carece cada vez mais de sentido de vida. Quantos jovens se perdem justamente porque buscam, né? A insatisfação humana não diminui por mais que o homem viva em extraordinário bem-estar. A insatisfação humana não diminui por mais que tenha riquezas, poderes, dinheiro. Se assim fosse, um dos países mais desenvolvidos do nosso planeta, que é a Suécia, onde tem o maior número de suicídios. Então, as satisfações humanas, o bem-estar, não traz a satisfação do ser humano, a plenitude de vida que cada um de nós busca. A insatisfação e o desejo de algo mais são, em última análise, a falta de uma fé, a falta de Deus em Jesus Cristo. E somente Deus no coração humano é que nós podemos dizer que preenche a sua vida e não pode ser substituído. Então, como evangelizar hoje, principalmente os jovens? Que grande desafio a nossa igreja vive. Por outro lado, agradecemos e louvamos a Deus por aqueles que vão respondendo, que vão acolhendo o convite, o anúncio de Jesus. O Concílio Vaticano II continua a ser um apelo e um convite a regressar à fonte da vida, a fazer memória de uma mensagem irrevogável. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O Jesus que anunciamos é o mesmo do começo do cristianismo. Nós vamos encontrar o modo hoje de evangelizar e de anunciar a sua mensagem. O evangelho é o mesmo. Não é uma fórmula ou uma estratégia que nos salvará, mas é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Por isso, desde João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco, insiste muito que a nossa evangelização deve levar a pessoa humana a encontrar-se com o Senhor. Sem um encontro profundo com o Senhor, não há transformação, não há mudança, não há seguimento. Corações ardentes, pés a caminho, que nos ajudou tanto o ano vocacional a refletir sobre esta realidade. Pés a caminho é a evangelização, é o anúncio do Evangelho. Evangelizar os jovens é urgente em nossa igreja. Evangelizar os jovens, anunciar Jesus, caminho, verdade e vida a uma juventude muitas vezes desencantada, que embora não explicite, espera o Evangelho, porque espera vida. Os jovens buscam vida, mas quando não encontra modelos, quem o anuncie, quem mostre, ele vai buscar da sua maneira, as maneiras às vezes mais extravagantes, porque o jovem tem energia, tem vida, busca algo que os preencha. Ele espera o Evangelho, porque Jesus quer ver, quer ser a esperança de cada ser humano. Quanta busca de felicidade, de realização, aí os jovens acabam por tomar caminhos que levam às vezes a paraísos artificiais. É um termo também utilizado pelo Papa Francisco. Procuram paraísos artificiais que não os preenchem, que não os satisfazem, que não os ajudam a viver a vida em plenitude. Em vez de encontrar só calamidades e defeitos na juventude, é preciso encontrar a pequena chama que continua ardendo no seu coração. É como se fosse uma chamazinha que ainda fumega. Então nós evangelizadores, leigos consagrados, consagradas, sacerdotes, encontrar nos jovens e nas jovens a chamazinha que ainda fumega, a cana que ainda não quebrou, vergou, mas não quebrou, não é? O coração de cada jovem
deve ser considerado terra sagrada, portador de sementes de vida divina, diante de quem devemos tirar as sandálias para nos aproximar desse mistério que é cada vida humana, principalmente cada criança, cada jovem, um terreno fértil, um terreno virgem para ser semeado o bem, a paz, a vida, o Evangelho. Seremos capazes de fazer sonhar um jovem em cujos olhos deve brilhar o entusiasmo, a esperança e a paixão pela vida? Eu repito essa frase. Nós, adultos, consagrados, consagradas, leigos e leigas, seremos capazes de fazer sonhar um jovem em cujos olhos devem brilhar o entusiasmo, a esperança e a paixão pela vida? Anunciar Cristo hoje, principalmente na era digital, que desafio para todos nós. O pouco que os jovens conhecem da vida consagrada é através das redes sociais. E às vezes uma imagem distorcida dos padres, das irmãs, dos irmãos. Os próprios filmes colocam às vezes as religiosas, os religiosos, às vezes muitas vezes nem gosto da imagem das irmãs que colocam nos filmes, às vezes pessoas ou duras demais ou ingênuas demais, empobrece muito o ser da vida consagrada. E hoje nas mídias também, muitos vivem passivos, né? Se isolando diante das telas. Muitos jovens conectam-se ao mundo digital, mas desconectam-se com a realidade, desconhecem a realidade do cristianismo, da vida e da nossa vida consagrada, das irmãs, dos padres. Nas redes sociais, às vezes, os jovens disfarçam a sua identidade, fogem daquilo que realmente eles desejam. Os jovens hiperconectados, mas com enorme sede de amor, sede de relacionamentos profundos e de encontros mais autênticos. Como evangelizar, então, as novas gerações, tão ausentes e tão dependentes dos meios virtuais? Como chegar ao coração deles? Como nós vamos entrar no aerópago moderno, no amplo e complexo mundo virtual e fazer com que exista um estilo cristão de presença? Eu diria, neste momento, na nossa reflexão, que não basta toda essa tecnologia, porque essa está presente aí e nós nos servimos para o bem e para o mal da tecnologia. Mas para levar a mensagem cristã, para levar a vida realmente no meio dos nossos irmãos e irmãs, principalmente os jovens, é preciso estar presente. A presença, olho no olho, despertar, perguntar e realizar perguntas realmente, aquelas que vão ao coração, sobre o sentido da vida, sobre a existência, e indicar um caminho que conduz àquele que é a verdadeira resposta, Jesus Cristo. Na fragilidade dos nossos tempos, precisamos da presença. Como Jesus viveu hoje, nós precisamos também, como na parábola do bom samaritano, de outros e outras que sejam samaritanos e samaritanas, para nos aproximar, para escutar, para acolher, para curar, para conduzir à hospedaria melhor e ali escutar, e ali dar vida e responder aos anseios mais profundos, ao amor infinito que cada ser humano busca. Hoje precisamos tornar Jesus presente. É a missão fundamental da vida consagrada, dos consagrados e consagradas espalhados pelo mundo. Nós não podemos guardar a felicidade do presente que recebemos, do chamado que recebemos do Senhor para segui-lo mais de perto e ser testemunhas no mundo de hoje. É necessário enamorar-se profundamente pelo rosto, pelos gestos e pelos sentimentos
do amor encarnado de Jesus para levar então o Evangelho ao mundo. Todo o nosso ser deve gritar o Evangelho. Eu gosto muito da expressão de Charles de Foucault. É preciso gritar o Evangelho com a vida. E o mundo de hoje carece cada vez mais de testemunhos, de vida realmente, testemunhar o Evangelho com a vida. Os cristãos, especialmente os consagrados e consagradas, devem ser uma mensagem viva do Evangelho. Em muitos casos, somos o único Evangelho que as pessoas leem hoje. Finalmente, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta preparação para o jubileu, recordemos que é preciso seguir a palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros para que o mundo creia. Então, se em cada comunidade, pequena que seja, paroquial ou religiosa, os ambientes nossos cristãos, nossas paróquias, se tivermos pessoas que se amam verdadeiramente, que se ajudam, que se cuidam uns dos outros, nós estaremos encarnando o amor de Jesus em nosso meio. Não nos são pedidos grandes empreendimentos, nem obras complicadas, mas simplesmente deixar arder em nossa pequenez o fogo do Espírito Santo que nos configura a Cristo. Florescer onde Deus nos plantou, onde você está, meu irmão, minha irmã, consagrado ou consagrada, leigo, engajado, leigo no mundo, agente de pastoral. Vamos florescer onde Deus nos plantou, ser Jesus em cada lugar, em cada situação, na missão para a qual nos escolheu. É assim que nos preparamos para viver plenamente nesse tempo, nesse período, neste ano em que o Papa nos convida a rezarmos para vivermos a esperança no jubileu no próximo ano. Esperança de viver cada vez mais inseridos e consagrados a Jesus pelo nosso batismo e pela nossa consagração religiosa. Um grande abraço, fiquem com Deus.